Seja muito bem-vindo a mais um Cristão Próspero. Já compartilha e curte esse vídeo, enviando eles também para aquele amigo cristão que vai prosperar junto com você. E hoje nós vamos responder uma pergunta que não quer calar, uma pergunta de um grande número de pessoas. Um grande número de pessoas que segue a Cristo, e independente, tá? Mais uma vez eu quero frisar aqui, independente da placa de igreja ou denominação, se você acredita neste livro, eu quero te dizer que neste momento, nesta aula, a sua vida será transformada, se você entender esse princípio básico. E a pergunta que não quer calar é: por que minhas orações não são correspondidas? Entende que tantas pessoas orando, quando não acontece, você acha que é o fim, se frustra e até mesmo para de orar. Mediante tantas orações não correspondidas, é natural que você fique perdido e até perca a sua fé. Mas neste momento, nesta aula, nós vamos compreender por que algumas orações são correspondidas e outras orações não são correspondidas, tá? E para isso, nós vamos abrir juntos, tá? Em Tiago 1, do versículo 5 ao versículo 8, tá? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Versículo 8. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O que acontece eu ia falar 100% dos casos, né? Mas vamos colocar uma margem de erro aqui, 99% dos casos. O que acontece? É simples. Quando você pergunta a uma pessoa, uma criança, um adolescente, enfim, o que você quer ser, né, quando você chegar no mercado profissional? E é natural que as pessoas olhem para a profissão que paga bem. Ou seja, eu quero ser tal coisa, eu quero exercer tal profissão porque ganha X. Eu quero exercer tal profissão porque ganha Y. E eu ia falar de novo 100%, mas 99% olha, qual que é o serviço mais fácil e que gera mais recurso financeiro? E essa é uma ótica horrível de se olhar, tá bom? E tudo isso para você entender por que as orações de muitos não são correspondidas, tá bom? Então vamos lá. A sua profissão deveria haver com a sua identidade e com o seu propósito, entende? Então, ao invés de olhar qual profissão e quanto paga, você deveria olhar qual é o seu propósito, entende? Na vida conjugal, né? Na hora de escolher a sua namorada, na hora de iniciar um relacionamento, a pergunta deveria ser qual é a sua identidade e o seu propósito? O nosso propósito, eles gerarão conflito um com o outro, ou o nosso propósito realmente vai alavancar a carreira profissional um do outro, ou a carreira ministerial, ou a carreira conjugal, ou a carreira emocional? Entenda que o casamento é uma sociedade para o resto da vida. Então não brinque de se relacionar com pessoas erradas. Tenha em mente a sua identidade, o seu propósito, para que uma pessoa já decidida se una contigo. Não existe nada pior e que bloqueia mais orações do que pessoas indecisas, pessoas que não sabem o que quer, pessoas que uma hora pede uma coisa, outra hora pede outra coisa, pessoas que uma hora tá bem, outra hora tá mal, pessoas que não conseguem entender a sua vida, a sua própria vida, entende? Então vamos de novo. A partir do versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Já aproveitando aqui, eu quero trazer também aquele versículo, eu não vou abrir agora para não delongar muito esta aula, mas ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou sirva a Deus ou sirva a Mamon, não tem como servir a dois senhores. Então o que acontece? Sai uma nova moda, um novo ensinamento, um novo coaching digital, e uma manada de pessoas começa a seguir essa pessoa.
De repente sai outro coaching famoso na internet, investindo ali em publicidade, fala umas coisas bonitas, umas coisas legais, e de repente as pessoas param de seguir um e começam a seguir outro. O que significa isso? Falta de identidade, falta de propósito, falta de clareza. Ou seja, você o tempo todo está mudando a sua estratégia. Entende que Deus tem um plano para a sua vida. Então você conecta com Deus, entende o seu plano, o seu propósito, e a partir daí você tem um foco para você seguir a sua vida. Mas são tantas distrações que você acaba mirando em vários alvos. E no final das contas você não faz nada. E como que Deus vai conseguir corresponder às suas orações se você uma hora quer um copo, outra hora você quer uma garrafa, outra hora você quer um tipo de carro, outra hora você quer outro tipo de carro, uma hora você quer um tipo de casa, outra hora você quer outro tipo de casa. Uma hora você gosta da fulana, da Carol, outra hora você gosta da Juliana, outra hora você gosta da Joana, outra hora você gosta da Maria. Que isso, rapaz? Uma hora você gosta do Pedrinho, outra hora do João, outra hora do Tiago. Jesus Cristo! Onde que vai parar? Uma hora você ora por fulana, outra hora por ciclana. Entende como que Deus vai corresponder às suas orações desse jeito? Então, assim, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, você sabe o que você quer de verdade? Ah, eu quero ter uma moto, duas motos, três motos. Meu Deus do céu, para que ter tanta coisa? Você consegue andar com 3 motos ao mesmo tempo? Entende? Se você fala, não, primeiro eu vou pegar uma moto de um padrão, depois de um tempo outro padrão e depois outro padrão. Tudo bem, algo gradativo. Mas de repente você quer tudo ao mesmo tempo, quer tudo na mesma hora, você nem está preparado para tudo isso. Sinto te dizer isso. Eu sei que tem um monte de coaching aí falando, não, você tem que sonhar, você tem que crer. Sim, você tem que sonhar, você tem que crer, mas existe um propósito, existe uma identidade. Você quer algo porque um monte de amigo seu está comprando, está adquirindo, ou você quer porque tem a ver com a sua identidade, tem a ver com o seu propósito e tem a ver com os seus resultados. Por que que o Mar Vermelho abriu? Por conta do propósito, ou seja, tinha um propósito. Por que que Moisés conseguiu libertar o povo do Egito? Tinha um propósito. Por que que José foi levado até o Egito e se tornou um grande homem, uma grande autoridade? Um homem que dividiu a história, entende? Um homem que alavancou o Egito e tornou a nação mais poderosa da terra. Não foram os egípcios que se tornaram extremamente poderosos. Foi um servo de Deus administrando o Egito, que fez com que o Egito se tornasse uma nação muito poderosa. Então entendam as diferenças, entenda que existe uma maneira sim para você orar, para você ter as suas orações correspondidas, entende? Vamos agora para Tiago 2,14, tá? Que vai linkar com o primeiro a primeira leitura da palavra. Tiago 2,14. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. É a mesma coisa que você falar assim, eu tenho fé que eu vou emagrecer, mas você não faz dieta, não frequenta uma academia, entende? Não se posiciona para que de fato aconteça esse emagrecimento. Entende? Então não faz sentido. Tem coisas que você pode estar pedindo a Deus que não faz sentido. Você não se posiciona. Eu tenho fé que eu vou encontrar a mulher da minha vida, mas tá, você já entendeu o seu propósito? Cristão, você já entendeu a sua identidade? Você já entendeu qual parte da história de Deus você faz nessa terra? Você já entendeu que você não nasceu em vão? Você já entendeu o seu próprio valor? Se você não entender essas coisas, você vai depositar todas as suas emoções e as suas expectativas em pessoas. A hora que as pessoas falharem com você, você vai desanimar, vai chutar o balde e vai abandonar a carreira. Entende? Então, primeiramente, você se entende com você mesmo. Quando você se entender contigo mesmo, então você vai deixar de ser carente. Vai deixar de ser dependente emocional das pessoas. Entende? Então, o primeiro passo
Meus irmãos, o que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém, entende? Poderão até dizer, versículo 18, tá? Tiago 2,18. Poderão até dizer, tu tens fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas boas obras. Ou seja, ninguém vai te respeitar se você não tiver posicionamento e resultado. Entende? Uma hora você dá uma ideia, outra hora você dá outra ideia. Uma hora você tem um plano, outra hora você tem outro plano. Uma hora você abre um tipo de negócio, outra hora você abre outro tipo de negócio. Ou seja, você ora a Deus e fala, Deus me abençoa neste negócio. E de repente, por algum motivo, não dá certo da maneira que você esperava que iria dar certo. Então você desanima e vai para outro negócio. E a oração que você fez para Deus te abençoar nesse negócio? E aí? Como é que fica? Quem vai colher a sua oração? Como você acha? Como você se sentiria se o teu filho te pedisse uma hora uma coisa, aí a hora que você vai entregar isso para o seu filho, você muda de ideia e fala, não, agora eu quero outra coisa. Que isso, rapaz? Que terrível! Como você vai receber algo de Deus se você não entender o que você quer? Para isso, eu queria compartilhar com você, antes de ir para Daniel 10, 13 ao 21, eu queria te contar a história de George Miller, tá? Esse é um homem que ficou muito conhecido na Inglaterra por conta da sua fé. Ou seja, sem ter um tostão no bolso, sem ter recursos financeiros, ele decidiu abrir um orfanato. Ele decidiu abrir um local para que ele pudesse abrigar crianças, entende? Sem dinheiro, mas esse homem possuía fé. E ainda assim ele foi atrás de alugar o espaço e realmente ele foi atrás de conseguir os alimentos e tudo que era necessário para ele suprir as necessidades dessas crianças. E durante a história, esse homem ele atravessou décadas e décadas, até séculos, e hoje a história de George Miller ainda é repetida como exemplo de fé com obras. Então este homem, ele inúmeras vezes, no café da manhã, após as crianças levantarem, não tinha absolutamente nada para se alimentar. E ainda assim, ele mandava que todas as crianças se sentassem às mesas. E inúmeras vezes a providência chegou. Num clássico exemplo, um caminhão de pão estacionou pela manhã em frente ao orfanato. E o homem, o motorista que levou esses pães até esse lugar, disse: Deus me mandou trazer pães até este lugar. E realmente, naquele momento, a necessidade das crianças foram supridas. Você consegue entender, através deste exemplo, né? Este homem, ele anotou mais de 50 mil orações respondidas. Agora você entende que não é simplesmente olhar para o céu e orar. É você dobrar o seu joelho e orar e pedir a Deus aquilo que você de fato necessita para ir para o próximo nível, entende? Você tem lutado por alguma causa? Você tem feito algo relevante para glorificar o nome do Senhor na terra? Entende? Porque se você tem feito algo para realmente contribuir com o reino dos céus, então as suas orações são respondidas muito mais rápido. As suas orações, elas têm um peso muito maior. Porque você não está fazendo algo para si mesmo, para o seu ego, para o seu orgulho, para o seu eu, para a sua carne. Você está fazendo algo para o Criador. Então, ele te atende muito mais rápido. Quando Moisés orou a Deus, Deus deu uma ordem. Vai, estenda seu cajado ao mar. E o mar se abriu, entende? Então, veja bem, você está envolvido em algum projeto? Está envolvido em alguma causa maior? O seu propósito vai trazer luz e sal para esta terra? Se a resposta for sim, então você precisa pedir a ele direções para orações específicas, orações sólidas que realmente vão acontecer
e você precisa se posicionar de acordo com a oração que você pediu. Se você pediu a Deus para ser o empresário, você tem se portado como um empresário? Você tem lido, tem efetuado leitura de livros sobre empreendedorismo? Entende? Se você pediu a Deus para ter uma família estruturada, uma família próspera, você já se capacitou para alcançar de Deus essa família? Você sabe como lidar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Você já aprendeu isso? Entende? Então, você ora a Deus e você realiza obras. Você pede a Deus e você se capacita. Você continua estudando depois do colegial, depois do ensino médio, do ensino fundamental. E quando eu digo, por favor, tá? Quando eu digo estudar, não tem a ver só com faculdade. A faculdade, sim, pode aumentar o seu nível cultural e etc, e etc. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de se capacitar, entende? Se você é pedreiro, então qual é o curso que você precisa fazer para ser um profissional mais capacitado? Se você é mecânico, eletricista, professor, entende? Qual é o conhecimento que vai afinar os seus resultados? Qual é o conhecimento que vai te levar para o próximo nível? É disso que eu estou falando. Agora, é tão natural as pessoas atingirem um nível profissional, espiritual e até mesmo familiar e entrar na zona de conforto. Ou seja, você tem horas e horas depois do seu trabalho e você desperdiça essas horas assistindo televisão e fazendo coisas. Comenta aí, é verdade ou não é? Você realmente tem lido um livro? Ou você simplesmente chega em casa, liga a televisão e fica ali até a hora de dormir? Quantas horas de filme você já deve ter assistido na sua vida? Quantas horas de jogos e redes sociais? E quando eu digo isso, não é para te julgar ou te condenar, não, longe disso. É simplesmente para você medir onde você quer chegar. Porque às vezes você está orando para Deus pedindo algo, mas você não se posiciona. Entende? Você iria investir o seu dinheiro em alguém que não se posiciona? Em alguém preguiçoso? Em alguém que dá ideia furada? Em alguém que não tem autoridade em nada? Entende? Você investiria o seu dinheiro em uma empresa falida? Em uma empresa que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda? É lógico, ninguém na Terra faria isso. Então, tantas vezes o Senhor quer sim te honrar, quer sim te prosperar, mas Ele está esperando o seu posicionamento. Qual é o curso que você vai fazer? Qual é o próximo livro que você vai ler? Entende? Qual é a hora extra que você vai fazer? Tanta gente que é contra a hora extra, e eu sou totalmente a favor, sabe por quê? Não tem a ver com empresa, empregado, profissionalismo e explorar, não tem nada a ver, não tem nada disso. Quando você está exercendo o seu propósito e o seu chamado, quanto mais horas extras você fizer, mais você vai aprender, mais você vai ganhar experiência, mais você ficará capacitado. Entende? Então, hora extra não é simplesmente para gerar recurso financeiro, não, meu querido. Hora extra é para você aprender mais, é para você ter mais horas de experiência, é para você sair adiante. Qual profissional que é mais capacitado? O que já tem 1.000 horas trabalhadas ou o que tem 2.000 horas trabalhadas? Entende? Qual que tem mais experiência? Qual atirador que tem mais experiência? Aquele que realizou 1.000 disparos ou aquele que realizou 2.000 disparos? Entende? Então veja bem, quando nós falamos de trabalho, entenda, por favor, entenda isso, que não é trabalhar para alguém, por uma empresa, para beneficiar alguém. É sim, você precisa plantar. Mas entenda que quando você está beneficiando alguém, a sua recompensa já está chegando. A palavra mesmo diz, Jesus disse isso, que é melhor você dar, é melhor você entregar do que você receber. Pois é entregando que você recebe. Abra comigo em Daniel 10, 13 ao 21. Eu não vou ler tudo, tá? Mas eu vou até abrir aqui, eu já coloquei aqui para agilizar. Mas eu gostaria de abrir aqui na Bíblia mesmo. Tá? Eu vou abrir aqui na Bíblia porque eu gosto mais de ler no livro, tá? O digital é bom, ele agiliza muitas coisas, mas nada melhor do que o livro, né? Eu particularmente gosto muito da Bíblia
de papel. Então vamos lá. Daniel 10, a partir do versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia, tá? O que eu quero te dizer com isso? Não sei se você conhece a história de Daniel. Eu vou falar aqui, talvez você nunca tenha lido esse livro inteiro, tá? Daniel, ele estava orando, ele estava buscando a Deus, ele viu alguma das profecias de Jeremias, que o povo iria ficar um tempo, né, escravo, ali na Babilônia, porém o povo receberia liberdade e Jerusalém seria restaurada. Então Daniel, olha só, ele iria receber uma mensagem muito poderosa em relação ao futuro, ou seja, ele iria receber uma direção que iria mudar a história de todo um povo, o povo de Israel. Então, a revelação que ele estava prestes a receber era demasiadamente poderosa, entende? Então, ele orou a Deus pedindo sabedoria, ele queria compreender essas coisas. Não o suficiente, ele recebeu muito mais, ele entendeu quando o povo voltaria para Jerusalém, ele revelou algo, coisas relacionadas ao Messias. O nosso Messias, o nosso mestre, o nosso Jesus Cristo, ele recebeu informações privilegiadas que o Messias iria vir. Entende o poder disso? Então, a partir do versículo 13, um pouco antes, ele ora. Depois de 21 dias, o anjo aparece e diz para ele, olha, desde o primeiro dia que você orou, o anjo, eu vim te trazer realmente a resposta, mas eu tive um empecilho, eu tive impedimento no caminho, entende? O príncipe da Pérsia, olha lá, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim, ou seja, você ora e você talvez não tenha noção da batalha espiritual que pode ser uma oração. Quando você ora com propósito, você precisa permanecer no propósito e orar até a conclusão daquilo que você pediu a Deus. É por isso que antes de falar de Daniel, eu mencionei Tiago 1, dos 5 ao 8, porque se você não pedir com sabedoria, a sua oração não vai acontecer. Se você não entender para que serve a oração, o nível de oração, as suas orações serão anuladas, entende? Então vamos lá. Em Daniel, quando Daniel se posicionou em oração, a resposta estava chegando, mas houve uma batalha espiritual, aonde ele diz, mas o príncipe da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao povo nos derradeiros dias, ou seja, nos dias vindouros, porque a visão é ainda para muitos dias. Entende que ele recebeu algo poderosíssimo de Deus aqui. Ele recebeu uma visão magnífica do próprio mestre. Você tem noção do poder disso? Você orar a Deus e o anjo do Senhor te revelar o que vai acontecer nos dias vindouros. Ou seja, você saber o que vai acontecer daqui 100 anos ou 200 anos. Você tem noção? Eu chego... Nossa, eu tô arrepiando aqui mesmo durante essa aula, porque o poder disso gera impacto no meu espírito. Ele estava recebendo algo futurístico. Só que o que nós entendemos é que ele não desistiu, entende? Ele pediu oração e permaneceu em oração. Você teria coragem de permanecer 21 dias em oração? Porque às vezes você está pedindo pela sua esposa, você ora 1 dia, 2 dias, 7 dias e não vê resultado e você para de orar pela sua esposa. Às vezes você está orando pelo seu marido, pela sua empresa, pela sua promoção no seu trabalho e você para de orar. E entende que não é só falar, é se posicionar. Você tem orado pela sua esposa, mas você tem sido um bom marido? Você tem orado para receber uma promoção profissional, mas você tem se capacitado para quando essa promoção chegar, você dar conta
da demanda, entende? Você tem orado para ter filhos, mas você já está preparado para ter filhos? Você está orando para se tornar empreendedor, para abrir um negócio e prosperar mais financeiramente. Mas a pergunta é, você está preparado para ser um empreendedor? Então, tenha sabedoria. Já para encerrar, eu queria ler com você mais uma vez, tá? Deixe nos comentários se ficou dúvida, se você tem alguma pergunta, deixe nos comentários, porque nós estamos respondendo os comentários de nossos irmãos em Cristo Jesus, tá? Tiago 5, Tiago capítulo 1, versículo do 5 ao 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem em mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, mais uma vez reforçando aqui, quando você dobrar o teu joelho, você tem que ter certeza do que você quer. Eu ainda não tenho certeza. Irmão, adore a Deus então, ao invés de orar. Ao invés de ficar pedindo coisas para Deus, peça sabedoria. Se você não sabe qual que é a mulher da sua vida, em vez de orar por todas, peça para que Deus revele no seu coração. Entende? Comigo eu trago uma mensagem muito forte, um princípio muito forte. Quando Samuel foi ungir o rei Davi, Jessé, pai de Davi, ele mostrou o seu filho mais belo, ou seja, o filho que aparentemente era o mais apto a se tornar rei de Israel, entende? E Samuel se alegrou, achando que de fato poderia ser aquele. Mas a mensagem que veio ao coração de Samuel é: Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o interior. O que Deus estava dizendo ali? Não basta ter uma aparência bonita. Não basta ser mega inteligente. Não basta ser ali um super-homem. Precisa ter um coração segundo o coração de Deus. Precisa ter um coração que agrada o coração de Deus. Precisa ter um coração sensível à voz de Deus. Porque quando Deus te dá ordenanças e te dá direcionamento, existem várias vozes que gritam junto, tá? Eu vou dar alguns exemplos. A voz das suas emoções, a voz dos seus amigos, a voz dos seus familiares, a voz das próprias trevas. As tentações são muitas vozes. Então, se você não tiver paz de espírito, se você não tiver um coração segundo o coração de Deus, isso vai prejudicar em muito a sua prosperidade. Isso vai gerar impacto nas suas orações. E aqui eu quero te deixar e desejar muita paz e prosperidade para você e toda a sua família. E quero te lembrar, ore com propósito. Não entregue a Deus orações vazias. Se você não sabe o que orar, ore o Pai Nosso. Ore a Deus e pede para proteger a sua família. Ore a Deus e peça sabedoria para orar de uma maneira sábia e genuína. E se você gostou deste conteúdo, me diga aqui nos comentários se eu quero saber. E não esqueça de compartilhar este vídeo com o seu irmão cristão.